na casa de Caibar. Ficamos muito felizes de vermos a comunidade matonense, uns de fora. Quem está aqui, muito bem-vindo. E gostaríamos de anunciar para hoje o nosso grande amigo, André Bordini. Ele é da cidade de Ribeirão Preto, psicólogo, trabalhador da doutrina e músico. E trouxe a dona Déia para acompanhá-la, para fazer da nossa noite um momento gostoso, né, espiritualizado. E para preparar mais o ambiente, nós vamos dar mais alguns recadinhos. Eu gostaria de chamar o José Luiz para explicar sobre a semana que estamos comemorando nesse período. Por favor, José. Ele é o presidente da USE de Matão, por isso ele vai dar o recado. E essa nossa palestra é da USE, União das Sociedades Espíritas de Matão. Boa noite a todos. Tá bem repleto hoje, hein? Tem rosto de muitos amigos aqui. É um prazer, um abraço para todos. Essa é a 11ª edição da Semana Chico Xavier. Ela nasceu, obviamente, há 11 anos atrás, pela iniciativa do então vereador Moacir Matu, e contou com o apoio de todas as lideranças do movimento espírita de Matão à época, e Matão foi pioneira nesta celebração, nesta comemoração, voltada a valorizar o trabalho de Francisco Cândido Xavier. Como nós sabemos, um homem humilde como sempre foi, não precisa das nossas homenagens. Ele dispensa todo tipo de homenagem, eu tenho certeza disso. Todos que estão aqui devem concordar também. Mas nós precisamos de lembrar dele. Nós precisamos de trazer os ensinamentos, os exemplos de humildade dele, da pessoa dele, para a nossa vida. Nós é que precisamos de nunca esquecer esse modelo de Francisco Cândido Xavier, como muitos outros que passaram por esse planeta, deixaram o seu rastro de luz. Francisco Cândido Xavier não foi diferente. Então esse é o principal objetivo dessa semana, que nós realizamos um ciclo de palestras em todos os centros de Matão. É para refrescar a memória dos matonenses, simpatizantes da doutrina, os espíritas, que por aqui passou uma pessoa chamada Chico Xavier, que deixou muitos exemplos de humildade, mas também trabalhou. Se não pudesse dizer muita coisa, algo de Chico Xavier se destaca, acima de tudo, a disciplina. A disciplina de manter-se sintonizado no bem, no amor, e assim se transformar na maior antena paranormal que esse planeta já testemunhou. É esse homem que nós estamos homenageando. Então, em nome da União das Sociedades Espíritas da cidade de Matão, em nome da diretoria da USE, aqui representada por quase todos, toda a diretoria da USE aqui presente, em nome de todos, nós estamos por iniciado então a nossa palestra, aqui proferida pelo nosso querido amigo André Bordini, que além de ser um espírita conhecedor, muito simpático, também toca violino, gosta de música, igual eu e muitos daqui. Muito obrigado. Então vamos nos preparar para a nossa prece, para iniciarmos com a nossa palestra.
Vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes, a Caibar, a Chico, a quem homenagearemos esta noite. Agradecer pelos ensinamentos que nos deixaram de amor e de solidariedade, exemplo de fraternidade, e que possamos desenvolver em nós esses exemplos e assim crescermos espiritualmente. Assim, agradecidos por mais esses instantes de esclarecimento que aqui teremos, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa palestra da noite, com a sua proteção e o seu amparo. Que assim seja. Convido então André para nos brindar com o que ele reservou para nós esta noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui em Matão, entre amigos, especialmente nessa casa, que é a casa que nos traz à memória Caibar Schutel. Quando a gente lê sobre Caibar Schutel, é interessante, quando o seu Hugo falava do Caibar, ele sempre falava de pessoas indo tomar cafezinho na casa do seu Caibar. Quando ele fala, fulano tinha ido tomar um cafezinho, de manhã ia lá tomar um cafezinho, pelo jeito o seu Caibar adorava um bom cafezinho. E por que eu estou falando disso? Porque Dona Lúcia, quando nos convidou para falar, falou, fala um pouco sobre o homem Chico Xavier. O que é o homem Chico Xavier? É a dimensão humana das pessoas, né? Fala um pouco sobre essa dimensão humana. Quem é o Chico Xavier? O homem comum. Provavelmente muito parecido com o Caibar Schutel, o homem comum, que tomava cafezinho, que chamava os amigos para tomar cafezinho na casa dele, que tinha casa aberta para as pessoas, né? Que comia, que almoçava, que tinha conta para pagar, né? Porque ele tinha farmácia, mas provavelmente ele comprava no armazém, né? E pode ser que nem sempre fosse fácil pagar a conta do armazém. Tinha o jardim para cuidar, tinha o cano que estourava, coisas que são comuns para pessoas comuns. E a tentativa de resgatar a humanidade de Chico Xavier, eu acho muito importante, especialmente no momento em que corre-se o risco de um endeusamento inadequado de sua figura, né? De transformá-lo como num avatar indiano a quem a gente deva louvações como se fosse um deus, porque ele não era Deus, ele era um espírito naturalmente superior à média, mas era um homem de dimensões humanas muito características. E isso, ao invés de fazer com que ele perca a importância, faz com que ele ganhe uma importância ainda maior, porque está mais perto da gente do que a gente pode imaginar. Eu tive a bênção de conhecê-lo, conviver em alguns momentos com ele, e eu vou contar um pouco da minha história com o Chico, né? Eu ouço falar do Chico desde criança, tinha parentes em Araguari, que eram próximos e íntimos do Chico Xavier, mas eu só fui ter um contato pessoal com ele já na mocidade. Eu devia ter uns 18, 19 anos, e eu fui levado a conhecer Chico Xavier pelas mãos de Dona Igorina Cunha, de Sacramento, a quem eu fui levado pelas mãos do nosso Dr. Denizar e da Deise. Dr. Denizar, irmão da Deia, que aqui está. E a Deise, que é uma pessoa muito vinculada a Matão, porque ela é de Santa Bárbara do Oeste, e ela fala com toda a honra que ela chegou a ser pega no colo pelo seu Caibar Schutel, não é isso que a Deise fala, Deia? Eu fui no colo do Caibar Schutel, a Deise.
né? Era filha do Dr. Carlos Stigel, que foi um pioneiro do espiritismo, um imigrante texano em Santa Bárbara do Oeste. O seu Carlos Stigel teve uma prole numerosa, acho que eram 11 filhos, se não me engano, 10, 11 filhos. Alguns se tornaram, como o Dr. Stigel, expositores, a Carlota Stigel, Elizabeth Stigel e a própria Daisy, né, que é uma divulgadora, e eu era muito próximo deles, eles não tiveram filhos, e o Denizar e a Daisy me carregavam para onde eles iam, eu ia junto, né, e o pessoal até achava que eles eram meus pais, e eu achava o máximo ser filho deles, porque a gente sempre teve muita afinidade. E aí a gente estava em Sacramento, e um belo dia a gente foi a Uberaba levar a Igorina, e eu fui junto. E nessa época, assim, de mocidade, 18, 19 anos, foi uma época que eu tinha muitos desdobramentos. Eu tinha, assim, eu me encontrava fora do corpo físico com muita clareza, e eu, a hora que voltava, tomava nota de algumas coisas que eu vivia, né, com consciência, e eu tinha tido alguns sonhos com o Chico, na época, de encontros, assim, e teve um desses desdobramentos espirituais, que eu estava num lugar que parecia uma cidade, seria uma colônia espiritual, alguma coisa assim. Tinha freiras, tinha pessoas com hábitos, tinha instituições. E o Chico, naquele momento dessa experiência extrafísica, o Chico estaria naquele lugar e a gente iria encontrá-lo. Ele teria um encontro com uma plateia e eu estava no meio dessa plateia. E quando eu voltei, eu descrevi isso e fiz um desenho do lugar que eu tinha ido, né? Mais ou menos eu desenhei como era esse lugar que eu tinha ido. E como eu ia ver o Chico, eu levei esse desenho e coloquei no bolso. Então a gente estava lá na fila, e nessa noite em que eu conheci o Chico, foi uma reunião num centro espírita que era ligado ao Hospital do Fogo Selvagem, que era dirigido pela dona Aparecida. O Chico ia uma vez por ano, no aniversário do Hospital do Pênfico, ele ia lá e fazia uma sessão de psicografia e tal. E aquela fila de gente, eu me aproximei do Chico e mostrei para ele: olha, Chico, né? E muito emocionado, porque a gente chegava perto do Chico e não tinha como a gente não se emocionar, porque era a proximidade com um ídolo, uma coisa muito diferente, e ele realmente brotava dele uma vibração muito diferente, muito especial. Na Igreja Católica é interessante, porque os católicos, estudiosos da vida dos santos, eles usam uma metáfora muito delicada, que para nós não tem muito sentido, mas eu acho bonita. Eles falam assim, como se os santos exalassem perfume de santidade, né? Que é um aroma diferente que as pessoas exalam. E o Chico tinha esse perfume de santidade, né? E aí eu me aproximei, e aquele mundo de gente, eu tirei o desenho, e eu senti que ele ficou, assim, foi um encontro diferente, e eu contei rapidamente para ele, e ele pegou o meu desenho e falou: olha, nós realmente estivemos juntos, você só esqueceu de uma escadinha. Ele estava com o lápis na mão, e ele completou o desenho com o lápis desse lugar. A partir dali, ele pegou o meu endereço e começou a enviar, quase todo mês, às vezes com regularidade, a cada 15 dias ele mandava pacotes de mensagens para os amigos. Depois de um tempo eu recortei todas as capinhas que ele mandava, dos envelopes, com a letrinha dele, com o meu nome, com o meu endereço, e hoje eu tenho um álbum, né, com essas correspondências do Chico. No Natal ele mandava o cartão, e aí veio o convite durante alguns anos, nos anos 90, para passar o Ano Novo, o Réveillon, na casa dele. Então, durante alguns anos, a noite do Ano Novo eu passei lá na casa do Chico, junto com ele, né? Eu levava o violino, ele gostava muito, e a gente teve algumas conversas, e falar dessa dimensão humana do Chico é muito interessante, porque realmente a vida dele não era fácil. Mas eu não digo não era fácil por essa questão
da simplicidade, da humildade, não é isso, é porque ele era rodeado de gente muito perturbada. Então assim, ele era muito assediado e gente chata, inconveniente, né? Com perguntas inconvenientes, com comportamentos inconvenientes. E a vida pessoal dele era muito invadida, então ele não tinha muita privacidade, né? Era uma vida muito pública. E o Chico, a vida inteira, teve que lidar com isso. A saída dele de Pedro Leopoldo para Uberaba foi justamente em função disso, a dificuldade que ele tinha de ter uma vida pessoal que pudesse ser minimamente razoável, porque as pessoas se sentiam um pouco donas do Chico. Vocês podem notar que em todas as fotos públicas do Chico, tem sempre 8, 9 mulheres empoleiradas nele, vocês já viram, não? E era uma ciumeira, era uma brigaiada para quem ficava mais perto, para quem chegava mais perto. E ele tinha que administrar essas vaidades. E eu acho que, inclusive, eu devo ser uma dessas pessoas perturbadas que se aproximaram dele. Porque, já que era tanta gente doida em volta dele, vai ver que eu era um desses também, né? Mas eu sempre deixei, nunca pedi nada, nunca fui, né, em momento nenhum. Tive algumas conversas pessoais com ele. Na época, eu passei por problemas familiares, tinha a doença de um irmão. Eu tive um irmão que, nos anos 80, morreu com AIDS, e na época era um problema, porque era uma doença que tinha muito estigma, muito preconceito. O Chico acompanhou todo o processo. Inclusive eu levei minha mãe lá algumas vezes, ele, durante a doença do meu irmão, ele fez algumas revelações de natureza familiar, pessoal para a gente, para explicar toda aquela situação, o que é que estava acontecendo. Depois, com a desencarnação dele, ele continuou próximo, né? Então foi alguém muito importante para a gente, para essa proximidade. Quando tinha alguém que ia a Uberaba e que era de Ribeirão Preto ou passava por Ribeirão Preto, ele sempre passava o nosso telefone, o nosso endereço, as pessoas nos procuravam. E particularmente uma vez assim, uma situação que me chamou muito a atenção, foi num desses finais de ano. A gente ficava lá até de madrugada, até muito tarde, e eu não estava bem, com muitos problemas, mas mais problemas fora de mim dentro de mim do que fora de mim. Porque psicólogo também tem sofrimento psicológico, né? Tem gente que fala, mas psicólogo só... Lógico, dentista tem dor de dente, psicólogo tem, né? Psicólogo tem depressão de vez em quando. Isso é o comum, né? E as pessoas foram indo embora, e naquele dia especialmente, eu acho que eu não fui uma boa companhia, porque eu estava muito chorão, eu chorei muito, né? E aí eu me despedi do Chico, estava próximo do portão, e aí o Eurípides, o filho dele, falou, o Chico quer falar com você, pediu para você entrar. E a hora que eu voltei, o Chico estava chorando. E eu tinha falado para ele, alguns minutos antes, que eu estava com muitos conflitos dentro de mim. E eu até vou falar qual era meu conflito. Mocinho ainda falou, olha, eu sinto que nem sempre o que a gente pensa e faz é coerente com o que a gente fala nas palestras, a gente não consegue sentir totalmente, eu penso em parar tudo. E eu fui embora. Aí ele me chamou. Quando eu cheguei lá, ele estava chorando. Ele pegou nas minhas mãos, apertou as minhas mãos e disse assim, filho, você não tem ideia dos conflitos que eu tenho dentro de mim e o quanto eu sofro. E ele estava chorando copiosamente. Então assim, era alguém que tinha muito pouco espaço para falar dos sentimentos dele. Então, e que realmente ele não falou. A gente sabe algumas coisas, mas que não vem a caso. Mas o Chico foi um homem que durante toda a vida ele se apaixonou, ele se envolveu emocionalmente, nunca contou para ninguém. Tinha sonhos, tinha fantasias, tinha desejos. Só que era uma vida tão invadida e tão apropriada, e era interessante porque o Chico estava numa encruzilhada entre os espíritos e os homens. A vida dele era duplamente apropriada. Ele falava que ele era um burro de carga
que os espíritos, que ele carregava as mensagens dos espíritos, como um burro carrega uma carroça com algumas coisas, né, para transportar, e por outro lado, a hora que ele escapava dos espíritos, ele caía na nossa mão, que é o público. Então é alguém que realmente teve uma encarnação desapropriada de si mesmo. Essa é a dimensão humana do Chico, né? Ele tinha assim, ele sentia falta de poder sair na rua, tomar um café, as pessoas não avançarem nele. Tinha gente que pulava o muro da casa dele, tanto que a polícia militar de Uberaba, durante os últimos 20 anos da vida do Chico, mantinha um policial 24 horas no quintal do Chico. Vocês sabiam disso ou não? Ele se chamava Aparecido, como o seu Aparecido aqui. Alguém, a senhora conheceu o Aparecido, aquele policial que trabalhou lá? Muitos anos. E ele era um sujeito que tinha 2 metros, enorme. E ele, muitas vezes depois, quando o Chico ficou velhinho, ele pegava o Chico no colo até o carro. O Aparecido pegava o Chico, punha no carro, tirava o Chico, punha na cama, tirava da cama quando ele ficava doente. E o Chico sentia falta dessa possibilidade de ir na calçada, porque ele não podia, as pessoas avançavam, pegavam nele, queriam arrancar a peruca, queriam pegar parte da roupa, enfim, toda essa aura de santidade, etc., que fazia com que as pessoas o assediassem demais. Mas no fundo, ele era um homem extremamente comum. Gostava de comer tutu de feijão com costelinha de porco, que era uma das comidas preferidas dele, saladinha, gostava de fruta, adorava doces. No fim da vida, quando os médicos pediam para ele maneirar no doce, foi uma dificuldade, porque ele era apaixonado por doce, gostava muito de comer doce, né? Então, assim, alguém que tinha hábitos como a gente, que gostava de ver televisão, lia os jornais todos os dias, era muito bem informado pelos jornais, lia as revistas, via televisão, e quando não, os espíritos também o informavam. Era curioso porque o Chico era de uma erudição muito grande. Então, quando chegava médico, ele falava de medicina com uma desenvoltura como poucos médicos conhecem. Se chegasse um engenheiro, né, os espíritos ditavam para ele tinha domínio de noções de engenharia, de física, de química, porque ele era o tempo todo socorrido de informações pelos espíritos, e ele tinha um domínio, e ele aproveitava isso a favor dele próprio. Quer dizer, ele sempre usou esse contato com os espíritos para se enriquecer culturalmente também. Então era capaz de falar com desenvoltura sobre música erudita, música popular brasileira, adorava o Roberto Carlos. Ele tinha 2 compositores preferidos. O que ele mais gostava era o Roberto Carlos, mas o outro que ele amava era o Noel Rosa. Ele adorava o Noel Rosa. Então, assim, tinha os cantores que ele gostava, ele ouvia rádio, ele tomava cafezinho, como o seu Caibar Schutel, várias vezes por dia, né? E às vezes se irritava também, né? Às vezes nem sempre era tão simpático, né? Uma vez eu atendi uma senhora no meu consultório, e ela falou: uma das piores experiências que eu tive foi em Uberaba ver o Chico Xavier. Que eu tinha um filho doente, fiquei 4 horas na fila, a hora que eu cheguei perto dele, ele não me deu atenção nenhuma. E aquilo, num primeiro momento, me chocou. Eu falei: nossa, eu nunca ouvi algo assim. Mas eu gostei de ter ouvido. E eu gosto da ideia de que ele, de vez em quando, também não era esse anjinho que as pessoas querem transformá-lo, porque ele era humano, e ele tem direito também, né? Ele não... Imagine alguém, né, 5, 8 horas escutando gente o tempo todo. Eu imagino que em algum momento ele devia estar tão exausto que não dava mais, né? E ele tinha direito? Tinha direito. Então pode ser que nem todo mundo se agradasse do que ele tinha para oferecer. E eu lembro até de Jesus, porque Jesus também não agradou todo mundo, né? Tanto que lá, quando ele é levado pelo Pôncio Pilatos para a população, ele pede para que o povo que ele atendeu naqueles 3 anos, não é, do Cristo, de evangelização, ele ficou 3 anos em contato com o povo. Na hora de escolher entre
Jesus e Barrabás, quem que o povo escolheu? Barrabás. Então Jesus não agradou. Muita gente que ia em busca de cura na presença de Jesus não se curava, não entendia o que estava fazendo ali e não saía satisfeito, e provavelmente saía falando mal de Jesus porque não tinha aquilo que esperava. Com Chico era a mesma coisa, né? Várias situações as pessoas não saíam satisfeitas, mesmo porque elas achavam que o Chico tinha que dar na marra o que elas tinham ido procurar. Então tem gente que ia procurar mensagem psicografada, não conseguia, saía, nunca mais voltava. E tinha gente que não conseguia e ficava muito satisfeito também. Tinha gente, já teve situações do pessoal pegar a mensagem, amassar e jogar na cara dele, né, e falar que aquilo era uma farsa. Então duvidar da psicografia. Algumas pessoas tentaram matá-lo, agredi-lo, então ele sofria tudo disso que a gente no dia a dia também sofre, incompreensão. E sabe lá Deus o que se passava no coração dele, porque ele era gente, ele era humano, ele também tinha as tristezas dele, as frustrações dele, os desejos dele. Numa entrevista ele falou que se ele pudesse, numa próxima encarnação, ele gostaria de vir analfabeto, porque ele não aguentava mais livro e escrita. Então vejam que interessante, ele falou, uma reencarnação boa para mim, eu quero vir num lugar que eu não precise ler e nem escrever, porque eu quero descansar disso. Por quê? Porque já imaginou alguém psicografar 500 obras, quer dizer, o dia inteiro escrevendo ali? Então ele queria descansar um pouquinho, e as pessoas não entendiam muito bem essa dimensão do conflito, né? Quem fala muito dessa dimensão do conflito humano é um pensador dinamarquês. Divaldo cita muito, eu estudo a obra dele, que se chama Søren Kierkegaard. Ele viveu no início do século XIX e ele foi um pensador cristão. A obra dele é muito interessante porque ela não se situa em nenhuma escola filosófica. Ele não faz parte de nenhuma escola filosófica específica. Ele é um filósofo único na história da filosofia. Ele era filho de um religioso luterano, e ele dizia que o ser humano, ele é um paradoxo. A condição humana é uma condição paradoxal. E ele dizia, nós estamos sempre no paradoxo entre o necessário e o possível, o finito e o infinito, o temporal e o eterno. Chico personificou muito esse paradoxo, né? Quando a gente pensa no possível e necessário, né, ele sempre ficou entre aquilo que ele podia fazer e aquilo que o mundo esperava dele. Sempre, né? Sempre cobrado. Entre o temporal e o eterno, porque ele era um mensageiro da eternidade, lidando basicamente com a questão da morte, que é a temporalidade. Então ele o tempo todo, ele tinha que ser a mensagem do eterno, sempre em contextos de finitude, de temporalidade. Ele foi um homem cercado pela morte, né? Que ele lidava basicamente na última fase do trabalho dele em Uberaba com gente que perdeu entes queridos e que ia em busca de mensagens. Detalhe interessante, gente, o grosso dessa clientela não era de espíritas, né? O pessoal espírita mesmo do Brasil inteiro, em geral, ia ver o Chico para abraçá-lo, tá? Mas a clientela, quando eu falo clientela, é o público, né, que ia em busca de orientação, de mensagem, eram não espíritas, materialistas, católicos, né, judeus, gente para quem essa ideia de imortalidade é uma novidade e uma necessidade premente para devolver sentido à vida. Então imaginem ter que lidar com essas situações também, inclusive de gente que não entendia nada de espiritismo o dia inteiro, mas que trazia uma profunda dor. Então ele tinha que lidar com esse paradoxo. E o finito e infinito dele próprio, quer dizer, um corpo físico finito
cheio de doenças, marcado por dificuldades, dores, etc. E ao mesmo tempo uma consciência espiritual de infinitude e de eternidade. Por outro lado, o mesmo pensador dinamarquês fala de 3 estádios da nossa existência, que ele chama de estádio estético, ético e religioso. O estádio estético é aquele do prazer imediato, em que nós atendemos às nossas necessidades imediatas também. A gente pode ter uma vida o tempo todo pautada pela satisfação dos interesses imediatos. Aliás, a segunda pergunta que abre a última parte do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta muito curiosa. Ele diz assim, ele pergunta o seguinte: é sabido que o homem vive perdido entre qualidades e vícios. No entanto, qual seria o sinal, ou o principal sinal, de atraso moral do homem, de imperfeição moral? Essa é a expressão que Kardec usa. Não sei se vocês se lembram dessa questão. E a resposta dos Espíritos é muito interessante. Ela começa com apenas um substantivo seguido de um qualificativo e um ponto. E a resposta é a seguinte: o interesse pessoal. Olha o que os Espíritos dizem para Allan Kardec. O principal sinal de imperfeição moral da criatura é ela se pautar pelo interesse pessoal. Chico, o tempo todo, tinha à sua disposição a satisfação de vários interesses. E ele teve o tempo todo que lidar com essas tentações. Então era gente que oferecia viagens, gente que oferecia patrimônio, gente que oferecia dinheiro, carrões, joias, etc. e tal. Ele nunca abriu mão de servir e deixar bem claro o divórcio dele com o interesse pessoal. Aliás, a saída dele da Comunhão Espírita de Uberaba, quando ele foi para o Grupo Espírita da Prece, se deu em função de uma doação, né, de um empresário chamado Frederico Figner, de um grande patrimônio e tal, e que deu uma confusão lá, porque era muito dinheiro, uma doação, e aí ele não sabia lidar muito bem com isso e acabou indo para o Grupo Espírita da Prece. Então ele tinha dificuldade até de lidar com essas questões. E tudo que ele ganhava, ele já passava para frente. Então era interessante, porque vocês podem notar que nas fotos do Chico, ele está sempre com um paletó que a gente tem certeza que são 1 ou 2 números maiores do que o número dele. Vocês já notaram? Já viram? Não? Vêm as fotos. Entrem, vejam as fotos do Chico. Ele sempre tinha um paletó que era um pouco maior do que o número dele. E era de propósito, porque era cheio de bolso por dentro e por fora, e ele ia socando as coisas no paletó por fora e por dentro, e aí a pessoa dava alguma coisa para ele, ele esperava delicadamente que a pessoa fosse embora, sabia quem estava precisando e já dava. Uma vez uma pessoa questionou, falou: Chico, a gente te dá as coisas, mas você dá para todo mundo? Eu falei: olha, primeiro, que se eu for guardar tudo que me dão, eu precisaria de um salão para guardar tudo. E segundo, ele dizia: eu registro todos os presentes na minha memória espiritual para a eternidade. Eles estão aqui e eu dou para quem precisa. Então ele não se pautava pelo interesse pessoal. Se a gente quisesse desagradar o Chico, era dar algum presente de valor material que pudesse significar algum interesse pessoal. O Kierkegaard vai falar de um segundo estágio da existência, que é a dimensão ética da vida, em que a gente faz aquilo que a gente aprendeu que é certo, orientado pelas sedimentações morais e culturais do mundo. Então a gente se sacrifica para fazer o que é certo, mesmo não achando gostoso fazer aquilo. E uma terceira dimensão é a dimensão que ele chama de religiosa, em que não há mais essa dúvida, em que a gente faz coisas porque encontra sentido nelas e sequer consegue explicar
racionalmente por que a gente faz. O Chico chegou nesse estágio de evolução, quer dizer, ele não cabia mais na existência dele fazer qualquer coisa que não fosse o compromisso com o amor que ele livremente abraçou. Então ele gostava de ser médium, ele falava que gostava da palavra médium, que ele achava a palavra médium bonita, ele gostava da palavra médium, da palavra mediunidade, e ele adorava ser médium, né? Quando ele completou 70 anos de mediunidade, a editora Didier fez uma homenagem que ficou nesse livro aqui, De Amigos para Chico Xavier. Então eles reuniram algumas pessoas no Brasil inteiro que tinham alguns contatos com o Chico e me convidaram para dar um depoimento que está aqui nesse livro, De Amigos para Chico Xavier, quando ele completou 70 anos. E uma outra passagem minha com o Chico está aqui nesse livro da Márcia Bacelli, que se chama Chico Xavier, o médium do século. Tem uma historinha minha com ele aqui. Eu tinha viajado para a Europa na época tal, e tive uma passagem interessante com o Chico, que ela conta aqui nesse livrinho também, né? E o Chico era esse que usava o cotidiano para falar das coisas que nos afligem no dia a dia. Eu, como sou psicólogo, o meu material de trabalho o tempo todo é a dor psicológica. Então eu passo o dia inteiro ouvindo. Tem gente que faz curso de oratória, eu fiz de escutatória, né? Eu ouço pessoas, né? E muita gente, naturalmente, vem mobilizada pelos sofrimentos das paixões humanas, né? Paixão é uma palavrinha que vem do grego, de pathos, que quer dizer dor ou sofrimento. E o Chico usava de metáforas. É curioso como no dia a dia, no contato pessoal, ele usava pequenas metáforas do dia a dia, como Jesus fazia, explicando a vida por parábolas. Chico fazia isso de uma forma muito parecida, né? Então a moça uma vez chegou para o Chico e falou: olha, qual a diferença entre o amor e a paixão? O Chico disse assim: o amor é o fogo do fogão. Ele está lá na água que a gente esquenta para fazer o chá, naquele fogareirinho que a gente usa para ferver o leite, naquele fogareirinho que a gente põe na bolsa de água quente, na água quentinha para refogar o arroz, e que mantém o nosso alimento do dia a dia. A paixão é o fogo que arde em labaredas e causa incêndios terríveis. A paixão, minha filha, é o Joelma. Para quem não sabe, o Joelma foi um prédio que fez várias vítimas em São Paulo, e é um negócio horroroso. Então assim, olha que interessante, ele pegou um caso lá de um incêndio e explicou: olha, a paixão é o Joelma. Uma vez perguntaram como se dava o processo de comunicação, né, dos espíritos superiores com o Chico. Ele diz assim: olha, esses espíritos que se comunicam por meu intermédio ainda não são espíritos superiores realmente. São espíritos intermediários, o Chico falou. Esses espíritos, como Emmanuel, André Luiz, etc., eles vão para reuniões com espíritos ainda mais superiores, eles fazem cursos, estudam lá, e depois eles tentam transmitir um pouco do que eles entendem pela psicografia. Aí o Chico falou assim: o Emmanuel diz que em contato com esses espíritos superiores, ele se sente um crocodilo. Ou seja, se o Emmanuel se sente um crocodilo, né, é outra metáfora do dia a dia, para mostrar, né? Uma vez um rapaz perguntou para o Chico: olha, veio falar de ciência. Ele falou: olha, filho, de ciência eu não entendo nada. Eu entendo mesmo é de moral cristã, ele falou. E é o que me interessa, porque pela ciência a gente nunca chega a lugar nenhum, o Chico falou. A gente estuda, estuda, estuda e esbarra no infinito. Aí a gente compreende um pouco daquele infinito, estuda, estuda, estuda e esbarra em outro infinito.
Aí a gente continua estudando e daqui a pouco a gente esbarra em outro infinito. Então eu já cansei de infinitos, eu prefiro ficar no dia a dia mesmo, lidando com as questões mais simples, né? Uma outra situação interessante do Chico foi quando uma senhora estava falando o quanto que era bom ser espírita, que a gente tinha essa consciência da imortalidade da alma, né? E que a gente ia para o mundo espiritual e etc. E o Chico disse: olha, minha filha, eu vou te falar uma coisa. Esses anos todos de mediunidade, eu acho isso muito interessante, isso que o Chico disse. E é muito sério. Disse assim: esses anos todos de mediunidade, em contato com os espíritos, eu até hoje nunca vi um espírita desencarnado em situação de felicidade. Todos os que eu tive contato estão tristes e em geral adentram o mundo espiritual tristes, porque lamentam profundamente ter feito muito menos do que poderiam ter feito. Iluminados que eram pela doutrina espírita. Então o Chico era aquela pessoa meio assim, às vezes ele era frustrante. A gente ia com uma coisa e ele vinha com outra coisa que nos colocava a pensar assim, sobre a nossa condição mesmo, né? Ele era um destruidor de ilusões, mas era um semeador de esperança. Então ele trazia a gente de volta, pé no chão, para a nossa condição, mas sempre com uma mensagem assim: mas não vamos desistir, né? Tudo que ele falava tinha um conteúdo no sentido de nos ajudar a prosseguir, né? Uma vez alguém disse para ele: Chico, é tão difícil no meio de tanta coisa, porque a vida é difícil, né, gente? Eu sei que tem situações piores, mas cada um é que sabe onde o seu calo dói. É difícil, às vezes a gente está tão bem, tão equilibrado, chega do centro. Bom, eu cheguei aqui hoje, olha que maravilha, eu cheguei aqui hoje para a palestra direitinho, às 7:50, meu irmão que dirige para mim, e o meu carro não pegou mais, ele está cuidando lá fora. Aí. E ele queria... Oi? No meio da rua. Então assim, a vida é assim, às vezes a gente chega de uma reunião todo iluminado, calmo, sereno, aí estoura a válvula hidra, fica o cocô lá a noite inteira. A gente vem com perfume de espiritualidade e tem que dormir com o cocô. Ué, é coisa da vida, não é? Não é isso? Às vezes está tudo certo, está todo mundo feliz, tudo maravilhoso, vem o diagnóstico do câncer na família. Né? Às vezes a gente está preparando uma festa e morre uma pessoa da família num acidente. Às vezes a gente está achando que está indo tudo bem e tem um problema moral que nos dificulta a vida, uma tristeza, uma ingratidão, uma separação, um luto. A vida não é fácil, né? Então, o Chico dizia assim: a gente viver momentos de iluminação, de espiritualidade, olha a metáfora que ele usava, é semelhante ao garimpo. Olha que curioso. Eu nunca fui num garimpo, mas a gente vê como que os garimpeiros fazem aquela peneira e vem aquele mundo de cascalho. São quilos de cascalho, quilos e quilos e quilos de cascalho, para às vezes conseguir uma pequena pedrinha que pode ser um ouro ou diamante. A nossa vida também é assim. O nosso dia a dia, as nossas dificuldades são essas toneladas de cascalho. Até que quando a gente tem esses momentos de espiritualidade, é como aquela pedrinha no meio da peneira de cascalho. Aí a gente tem que pegar aquela pedrinha, lapidar e formar a joia que vai adornar a nossa alma e a nossa vida. Eu peço licença para encerrar, lendo aqui um texto que eu escrevi sobre o Chico,
e que diz o que eu tenho para dizer sobre ele. O enigma de Chico Xavier. A sala da Casa Humilde estava repleta. Pessoas de todo o Brasil em busca de um olhar apenas, de uma palavra, de um gesto. O calor era intenso, a ansiedade estava no ar. Cada um querendo contar sua história, dividir sua desdita, aliviar seu tormento. Em meio ao cortejo de infortunados, alguns curiosos garimpando aventuras e tentando um bom ângulo de visão. Acomodado numa cadeirinha mal posta, espremida, a figura doce e sobre-humana de Chico Xavier. Apenas ele permanecia sereno e inalterável. Seus olhos brilhantes e doentes passeavam buscando a razão essencial dos seus visitantes. Casos dramáticos eram relatados. A mãe que perdeu um filho, a que perdeu 2, a que perdeu 8, a que perdeu a fortuna, o que nunca alcançou, o que perdeu a saúde, o que perdeu o trabalho, o que perdeu a família, o que perdeu a razão, o que perdeu os sonhos e a mocidade. Aquilo tudo parecia um grande inventário coletivo de perdas. Um balanço trágico da experiência humana, um drama protagonizado por heróis obscuros e anônimos, perdidos nos labirintos da desgraça. Mas pela dor, uma coisa os unia, a esperança de encontrar o fio de Ariadne capaz de tirá-los dali, de subtraí-los do pesadelo. Mas que homem é este que traz consigo esta fórmula mágica, esta alquimia secreta, este espelho encantado que absorve a sombra e a transmuta em luz? Quem é esta alma soberba que fulgura à guisa de lírio oloroso em meio a pântanos lodosos e fétidos? Quem é este taumaturgo da nova era que age à feição de um imã, cuja ação magnética atrai as chagas do mundo e deita sobre elas o azeite da esperança e o vinho do entendimento? Estas perquirições parecem nos levar a uma dignidade principesca, a um avatar ou um novo Messias. Todavia estamos falando de um homem simples, sem títulos acadêmicos, de baixa estatura, calvo, de tez amorenada, revelando sua ascendência cabocla, solteiro por opção, pobre, que nunca se destacou nas artes ou na ciência, pertencente a uma família de mais de 10 irmãos, nascido em Pedro Leopoldo, antigo vilarejo surgido no entroncamento das velhas estradas boiadeiras que drenam de poeira o mais autêntico dos Brasis, o Brasil cerrado, quase caatinga, sertão, Brasil veredas dos sertanejos fortes de Euclides da Cunha e Guimarães Rosa. Mas se o sertanejo é antes de tudo um forte, Chico Xavier é antes de tudo um bom. Sem dúvida que sua mediunidade o fez conhecido e deixa perplexos a ciência e o materialismo do mundo. Mas o fenômeno que mais avulta na sua trajetória espiritual é o de ter logrado ser bom num mundo essencialmente perverso, ser justo em torno a arbitrariedades e ser otimista quando tudo parece dizer não. Seu corpo, relativamente pequeno e agora vergado pelos lustros, não consegue empanar o gigante da alma e nem apoucar seu compromisso missionário para com a humanidade. E a grandiosidade de sua obra está na razão inversa da insignificância em que sempre tentou se colocar. É bem verdade que muitos dos que o procuram o fazem pelo maravilhoso ou sobrenatural, mas ainda assim mais tarde percebem que o que vivenciaram foi muito mais do que isso, foi muito além do visível, do viável, do objetivo, transcendeu a toda expectativa. O milagre produzido por Chico Xavier se instala na intimidade das pessoas, despertando-as para determinadas reflexões e questionamentos existenciais que na maioria das vezes não acontecem de forma espontânea, estão adormecidos, latentes e precisam ser despertados, sacudidos por alguém, por uma imagem, uma história, uma palavra, uma circunstância. O maior fenômeno desencadeado por Chico é justamente este, que passa despercebido pela maioria dos observadores: o de promover a solidariedade sem conotações políticas, ideológicas ou mesmo religiosas. Ele é uma dessas personalidades que rompe a crisálida dos rótulos e se entrega ao mundo de forma integral, como uma fonte de águas cristalinas,
a descedentar os viandantes cansados. Sua piedade cativante, seu exemplo de respeito, seu cotidiano de renúncia, são a concretização do ecumenismo que o Papa João XXIII, no Concílio Vaticano II, com toda a estrutura e o poder temporal da Igreja de Roma, até hoje não conseguiram alcançar. Num dado instante, seja em sua casa humilde, seja no grupo da prece, seja no abacateiro, nota-se que aqueles momentos são um vaticínio, presságios de um mundo novo. São peregrinos dos mais distantes confins, domésticas, generais, doutores, políticos, gente miserável, comerciantes, juízes, prostitutas, professores, religiosos, crentes, ateus, viciados, todos ali querendo ver de perto se aquele homem realmente existe, se ele é real, e o que ele tem de mais que os outros não têm. E o que descobrem é que ele não tem quase nada do que todos têm, mas ninguém tem o que ele tem: um tesouro precioso, amor. A simplicidade é o requinte da sabedoria. Chico é simples e a todos acolhe com sincera compreensão. Na sua presença não existem castas sociais ou intelectuais. Não existem brigas religiosas ou políticas, e os laços de sangue e a arrogância que deles resulta se tornam patéticos diante dele. O sol, por mais quente, é sempre ameno, o frio jamais enregela, a chuva forte é uma suave carícia, e tudo na sua presença parece cantar. Tem a humildade dos sábios e a sabedoria dos humildes. Sua palavra versátil encontra interesse e tolerância no contato com os grandes e os pequenos do mundo. Dizer que Chico optou pelos pobres e infelizes é mentira, é um equívoco. Em verdade, Chico optou pelo homem, pelo ser humano em si, que deve ser respeitado em sua diversidade, seu livre-arbítrio, em quaisquer circunstâncias. Sua postura ética é o paradigma do homem integral que habitará o planeta na era do espírito. Pobre de vaidade, rico de desprendimento, pobre de orgulho, rico de uma cultura que transcende as enciclopédias, pobre de bens, rico de amigos que o amam profundamente, pobre de brutalidade, rico de uma sensibilidade capaz de se emocionar com o canto dos pássaros ou com a beleza das rosas. Pobre de preguiça, rico de trabalho e disciplina, mendigo de egoísmo, milionário do amor, um homem que tudo tinha para se entregar às glórias do mundo, mas que, movido pelo senso de responsabilidade, a tudo abdicou por amor ao Cristo e aos homens de quem se tornou servidor incondicional. Nada disso, no entanto, impressionaria se estivéssemos falando de um super-homem, de um super-herói, dotado de uma natureza especial, mas não. Trazemos à baila o perfil de um homem comum, com as mesmas características de qualquer outro homem, de qualquer um de nós. Um homem que ri e chora, que trabalha e obedece, que às vezes se cansa e até fica doente, que sofre perseguições e não raro também se entristece. Com uma diferença: trata-se de um homem totalmente livre. Um homem que, na medida do possível, se alforriou da escravidão das culpas, fazendo todo bem ao seu alcance e por isso tornou-se feliz. A liberdade consiste em se fazer o que se deve, nem sempre o que se quer. Assim procedeu Chico, e é exatamente este detalhe que o faz tão especial. As pessoas sabem que ele experimentou a fórmula verdadeira desta receita de felicidade autêntica. Então querem que ele revele o caminho. Na verdade, querem pegá-lo, algo improvável. Querem que ele transfira um bem que pela própria natureza é inalienável, suas conquistas. De qualquer forma, a vida de Chico deixa para o próximo milênio alguns sinais de fundamental importância. Num mundo dominado pelo niilismo deformante do caráter, pelo culto das aparências, pela busca compulsiva dos prazeres ilusórios, pela conquista do sucesso a qualquer preço e das fortunas fáceis, pelo egoísmo que age a feição de uma horrenda mandíbula a triturar as mais ternas esperanças coletivas e pelos avanços tecnológicos que não se veem acompanhar de desenvolvimento moral ou social, o homem ainda é o grande trunfo de Deus,
O homem é o caminho. O homem, em sua essência espiritual, em sua integralidade, em suas potencialidades infinitas, à imagem e semelhança do Criador, liberto dos grilhões do erro. O homem inspirado no imperativo do dever de servir sem condições. O homem portador de consciência ecológica, física, consciência ética, consciência política e social, mas principalmente de consciência cósmica, capaz de entender-se como espírito imortal, integrado num processo de evolução infinita, na condição de co-criador do universo, para a glória eterna de Deus. Eis aí o enigma de Chico Xavier. Muito obrigado pelo carinho e pela paciência de todos. Agradecemos muitíssimo ao André por trocar conosco toda essa intimidade que ele teve com o Chico, né? Que é algo muito importante. E eu gostaria de convidá-los também para o dia 30, nesta sexta-feira, vai haver a continuação da programação da Semana Chico Xavier. Todos estão convidados a ir lá na Câmara Municipal, que vai ser a sessão solene, onde haverá também uma palestra com o Dr. Eliseu da Mota Júnior. E seguindo na comunidade no sábado também com Felipe Salomão, e no domingo no nosso lar com Américo Sucena, terminando na terça-feira no Centro Espírita Bezerra com Mara Sucena. Então estão todos convidados. E eu gostaria de sortear 2 livros. Cadê o... Olha lá, então são número 1. Me fala mais um número até... 18. Número 1 e número 18. Eu quero convidar os nossos ajudantes do passe para se encaminharem à sala, e nós faremos em seguida a nossa prece, e durante o passe o André com a dona Deia irão fazendo a música de fundo para nos deliciarmos e ficarmos num ambiente de paz e de harmonia. Mais um detalhe que eu gostaria hoje, né, como é um esquema um pouco diferente pela USE, nós convido o Zé Luiz para oferecer aqui uma homenagem ao André por participar da nossa semana, antes então da nossa prece. Vou ficar aqui bem, tá bem. É o seguinte, a Prefeitura Municipal de Matão, que patrocina a Semana Chico Xavier, através da lei municipal específica, ela também emite um certificado, um diploma para os oradores que se apresentam nesse dia. Então, para o nosso centro, aqui o Clarim, existe um certificado a ser entregue ao Bordini. Essa é a surpresa nossa aqui. E a outra surpresa para você é que quem vai te entregar o presente é o nosso querido Edo.
grande que matou. Fica mais ali para entrar na foto. Mais um pouquinho ali. Mais ali no meio. Muito obrigado, agradeço muito. Nós é que agradecemos. Vamos falar nesse cantinho que você mais adora. Vamos tocar um pouquinho. Então vamos nos preparar para a nossa prece, agradecendo pelas palavras que aqui recebemos, pelo nosso amigo André, e agradecer a Deus Pai, a Jesus, por esta oportunidade de nos reencontrarmos aqui neste ambiente de aprendizado, para crescermos espiritualmente e crescermos no nosso dom de enxergar o nosso próximo, fazendo por eles aquilo que queríamos que nos fizessem. E esta é a mensagem de Jesus. É isso que ele nos exemplificou e que estamos até agora tentando colocar em prática. Assim, vamos levar nosso pensamento a todos os nossos irmãos que se encontram em desespero, em situações difíceis, os que estão nos hospitais, os que estão nas prisões, os que estão nas ruas, ou mesmo nos nossos lares. Que todos eles possam receber nesses instantes o nosso abraço fraterno, o nosso pensamento carinhoso, os envolvendo, aumentando assim a fé, a esperança nesta vida, porque sabemos, uma nova vida nos espera. E assim, vamos crescendo no amor e fazendo cada vez mais por merecermos algo melhor. Agradecidos então, Senhor, nos despedimos, pedindo que a proteção se faça presente para todos e que todos tenham um feliz regresso aos seus lares. Que assim seja.
Música